Eu queria tentar colaborar com esse debate a respeito da crise, dos impactos da crise. Um pouco. Ontem eu falava da importância da gente estabelecer com muita tranquilidade a origem, a natureza e os responsáveis pela crise, na abertura aqui do Congresso. Acho que isso continua muito vivo e continua até pelas falas dos nossos companheiros aqui na mesa, estabelecendo claramente a necessidade da gente registrar em todos os momentos da nossa participação sindical, da nossa atuação sindical, essa questão da origem, da natureza e dos responsáveis pela crise. Aqueles que apostaram na desregulamentação financeira, aqueles que apostaram que era possível ganhar dinheiro e rápido e fácil na ciranda financeira e não na produção e não na construção de produtos efetivamente para o conjunto da sociedade brasileira ou da sociedade mundial. Aqueles que apostavam que o mercado iria resolver todos os problemas e, portanto, o Estado tinha que ter um papel mínimo de atuação na economia. E se o estopim dessa crise é a questão da desregulamentação financeira, principalmente ocorrida nos Estados Unidos ou nos países do chamado Consenso de Washington, hoje nós podemos dizer que, evidentemente, essa crise é uma crise que atinge, do ponto de vista global, outros elementos importantes para a análise do movimento sindical e do conjunto das sociedades e do movimento social no mundo todo. Estou falando porque isso tem reflexo numa crise ambiental, numa crise energética, numa crise alimentar, numa crise que se coloca em debate e como um grande desafio para todos nós, as mudanças nesse modelo de produção e de consumo que se estabeleceu no país. É lógico que para nós, da Central Única dos Trabalhadores, que temos a visão de que a mudança é importante na transformação da sociedade rumo ao socialismo, mas também encontramos que é preciso acumular força para que se estabeleça essa mudança, entender que nós estamos já exatamente hoje no debate a respeito das necessidades de mudanças desse modelo de desenvolvimento, de produção e de consumo, e eu queria depois, um pouco mais para frente, falar sobre essa questão. Não dá para que nós continuamos assistindo a uma privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Eu me lembro que, como disse aqui o nosso companheiro Ângelo, quando a gente discutia a questão da globalização, nós falávamos muito da fome e da miséria, há alguns meses atrás. E o debate sobre a discussão de como acabar com a fome e com a miséria envolvia alguns bilhões de dólares. Ou seja, era necessário um conjunto de alguns bilhões de dólares para acabar com a fome e com a miséria no mundo, as milhares e milhões de pessoas que passam fome. Hoje nós estamos falando de trilhões de dólares sendo investidos e alocados em salvar empresas, bancos ou setores econômicos. Ou seja, este elemento central do debate ideológico de como é que funciona esse sistema e para que ele serve e a quem ele serve, é muito importante que seja feito por todas as nossas organizações. Mas eu também não podia deixar de destacar, principalmente aqui no Brasil, que o impacto dessa crise atinge os setores no Brasil de forma diferenciada. Eu digo isso porque nós temos no Brasil vários setores e vários empresários que estão se aproveitando de forma oportunista para, se aproveitando da crise, fazer ajustes nas suas empresas. Aqui os exemplos são os mais variados. E eu vou talvez usar alguns exemplos mais simbólicos. O exemplo, por exemplo, da Vale do Rio Doce. É lógico que uma empresa como a Vale do Rio Doce é uma empresa que tem uma parte da sua produção, principalmente aquela de exportação para outros países, minério de ferro, por exemplo, aonde você tem efetivamente uma situação de um maior impacto da crise, porque os países deixaram de comprar, tem falta de crédito, reduziram as compras, você tem uma empresa com uma dificuldade neste setor, que exporta
para outros países, uma dificuldade maior, portanto, um impacto maior na crise. Agora, não dá para dizer que a Vale do Rio Doce, ou uma empresa como a Vale do Rio Doce, está em uma situação falimentar, pré-falimentar, está indo à falência, ou tem prejuízo. Nós estamos falando de uma empresa que foi doada no governo Fernando Henrique Cardoso por 3 bilhões de dólares, vale hoje 123 bilhões de reais no mercado, e acumulou lucro nos últimos 4 anos de 20 bilhões de reais a cada ano. Ou seja, uma empresa dessa, não dá para você falar que ela não tem uma situação financeira ruim. Ela pode ter um setor da sua empresa que tem uma dificuldade em relação à questão da crise, que tem que ser tratado, mas aqui no Brasil a primeira decisão que se toma em relação ao impacto da crise é demitir um conjunto de trabalhadores. O mesmo raciocínio vale, por exemplo, para a Embraer, com a demissão de 4.300 trabalhadores, onde você tem, eu sei que hoje de manhã já foi aqui tratado, ou pelo menos questionado, os nossos companheiros dos fundos de pensão, que é um elemento fundamental do debate nosso e dos desafios que a gente tem pela frente, mas também em relação à demissão de 4.300 trabalhadores da Embraer. Ou seja, uma empresa que tinha 194 aeronaves para ser entregues no seu planejamento estratégico, entregou em 2008 205 aeronaves e está pretendendo vender menos este ano, de 2009. Ou seja, não está dizendo que vai ter prejuízo, que vai fechar, que vai quebrar a empresa. Ela vai ter uma menor espaço de venda por conta da redução do crédito e da situação dos demais países em relação a esta crise. Ou seja, o que nós estamos falando concretamente é de que nós temos o impacto da crise atinge os setores, principalmente setores exportadores, mas atinge os vários setores de forma diferenciada. Portanto, um primeiro elemento de qualquer análise é de que nós não podemos ter regras generalizadas diante da crise, sob pena de trazer para dentro do debate da crise setores que não estão em crise. Por que a CUT saiu rapidamente contra a proposta que começou a ser elaborada pela Força Sindical com a Fiesp aqui em São Paulo, de que era preciso incentivar os acordos para reduzir jornada de trabalho e redução de salário e incentivar a suspensão dos contratos de trabalho? Porque isso, no nosso ponto de vista, é um tiro no pé de quem quer estabelecer uma proposta para superar a crise. Nós saímos na defesa e estamos continuando nessa defesa de que, para enfrentar esta crise, é preciso garantir emprego, renda, direitos, e o fortalecimento do mercado interno é um dos principais instrumentos que nós temos para enfrentar esta crise no Brasil e, eu diria, em vários países da América Latina também. Portanto, é preciso enfrentar aqueles empresários oportunistas ou setores empresariais oportunistas que estão se aproveitando da crise. Aqui não vou nem falar do lucro dos bancos, vou falar daqui a pouco. Mas para dizer que, inclusive, na questão do sistema financeiro, por conta das fusões dos bancos, acabam se utilizando de demissões de trabalhadores, como aconteceu recentemente no Santander, e o que sai na imprensa é por conta da crise, não sei o que. Não tem nada de por conta da crise, por conta da safadeza do ponto de vista daqueles que administram diversos setores econômicos do Brasil, querer se aproveitar da crise para fazer os seus ajustes. A segunda questão importante para nós é a defesa da necessidade de democratização do acesso ao crédito. Um dos elementos centrais desse debate, que tem a ver com a regulamentação do sistema financeiro e com a democratização do acesso a crédito, é que esta crise, evidentemente, reduziu enormemente a disponibilidade de crédito, ou aqueles que têm crédito estão segurando o dinheiro. Mesmo aqui no Brasil, ao se liberar o compulsório, se libera o compulsório, ao invés do dinheiro ir para a produção, ao invés do dinheiro ir para empréstimo, para que o mercado volte a consumir, você tem os bancos que foram liberados do seu compulsório comprando títulos do próprio governo, porque a taxa de juros está lá em cima e, portanto, eu continuo ganhando dinheiro, continuo tendo rendimento com a taxa de juros enorme que existe no Brasil, ao invés de ampliar o dinheiro para o consumo e a produção e a geração de emprego.